Boa tarde a todas. Bom estar aqui com vocês hoje. A gente estava comentando, eu e a Vivian, antes do Mário chegar, que a gente fica feliz de ver mulheres falando de dinheiro, viu, Mário? A gente não falou na sua frente, né? Que são poucas ainda, principalmente nessa área de gestão da Vivian. Eu que cubro economia há 25 anos, me lembro a primeira vez que eu entrei na sala do Comitê de Política Monetária do Banco Central, só tinha homem, né? E aí demorou a ter mulher. A Fernanda, acho que foi a primeira, né? Ou não? Teve antes? Não. Já tinha uma, né? Não, tiveram outras. Antes Quando da eu Fernanda. estava na diretoria, tinha também a Já mulher. Tinha uma. Já, Celina. A Celina, é verdade. Então, é muito legal a gente ver, porque isso a gente lembra, né, que são poucas, mas estão cada vez em números maiores, e fico muito feliz de, nesse ambiente mais masculino, onde eu estou acostumada a ver tantas mulheres maravilhosas e sabendo de economia, querendo entender economia. Realmente isso faz muita diferença. A gente é uma força de trabalho forte, né? Representamos muito aí do PIB, e a gente correr atrás disso é fundamental para o próprio país, né? A gente estava comentando agora sobre esse processo de queda de juros, porque eu acho que esse assunto do painel é hoje um assunto importante, porque quem investe normalmente acha que um juro maior é mais fácil, né? Você coloca ali na renda fixa, e aí o juro começou a cair agora. E o próprio Banco Central, essa semana, falou que vai continuar cortando os juros, não no ritmo acelerado que se pensou que poderia ser, mas vai terminar o ano com a Selic em 11,75, pelo plano de voo aí do Banco Central, até 9% no ano que vem. Dentro desse cenário, a gente começa a discutir que opções a gente tem de investimento que dê um retorno positivo, mas, claro, sem assumir grandes riscos, né? Que é sempre o medo de sair da renda fixa e acabar arriscando demais para poder ter esse retorno maior. Então, eu queria começar com o Mário, tentando entender um pouco, porque essa semana passada, especificamente, Mário, o mundo mudou completamente, né? Estava todo mundo achando que o Banco Central dos Estados Unidos iam fazer o tal do pouso suave, né? Iam desacelerar aos poucos, não iam mais cortar juros, e aí o presidente do Banco Central, na verdade, foi aquele gráfico de bolinha, né? Deu a entender que os Estados Unidos vão subir mais um pouquinho o juro, e aí, quando a maior economia do mundo sobe o sarrafo, aí fica mais difícil para todo mundo, né? Acaba tendo que segurar o juro, senão o diferencial começa a ficar muito grande, sai dólar do Brasil, dólar sobe, né? E aí impacta a inflação. Será que eles estão sendo muito conservadores, Mário? Quanto que isso aí pode, de fato, nos atingir? Pode ter um pouso forçado dos Estados Unidos? Quanto que isso impacta aí os nossos juros, enfim, o nosso potencial de crescimento? Bom, boa tarde a todos, Juliana, Vivian. É um prazer estar aqui falando com vocês. É a primeira vez que eu venho nesse evento, estou impressionado com a dimensão, com o interesse, enfim, estou aqui há relativamente pouco tempo que eu cheguei, mas estou impressionado. Parabéns à organização e a todos vocês que estão participando. Antes de eu começar a falar dos Estados Unidos, eu só queria fazer uma menção. Você falou o negócio de mulheres no Banco Central. A primeira diretora do Banco... Aí depois que você falou, eu me lembrei aqui. A primeira diretora do Banco Central foi a Teresa Grossi, na diretoria de fiscalização, que, infelizmente, tem, acho que 2 semanas, faleceu. E foi na época que o Armínio era o presidente do banco, e ela foi super atacada, ela sofreu muito, porque ela é diretora de fiscalização, e, naquela época, teve aquela desvalorização, e teve aquele evento dos bancos, Marca, Fonte, Sindan, que depois gerou uma CPI, e foi assim os ataques que ela sofreu, como ela era diretora de fiscalização, os bancos quebraram, você não fiscalizou bem os bancos, e foi uma coisa realmente, naquela época, muito impressionante. Os ataques, obviamente, era uma discussão política, menos em relação à pessoa, mas, como a gente vê o debate político hoje contra o Banco Central, naquela época também foi da mesma dimensão. Só para mencionar isso rapidamente, que eu me lembrei, fazendo uma homenagem a Teresa Grossi, pessoa que eu conheci
não cheguei a trabalhar com ela, quando eu entrei ela já tinha, inclusive, se aposentado, mas eu conheci en passant e fazer uma homenagem a ela e a importância de ter sido a primeira diretora mulher do Banco Central. E abrir caminho importante, isso que você está lembrando, porque, claro que era um momento difícil, mas o fato de ser mulher acaba também permitindo, né, que os ataques sejam também pelo fato, é a mulher, né? Então, é inegável que o sexismo está presente. Você tem um preconceito embutido. Né? Se vocês visitassem o Congresso Nacional, eu visitei, vocês viram que não só o sexismo, mas os mais diferentes tipos de preconceitos estão ali presentes, você certamente conhece e sabe o que é o Congresso Nacional. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao nosso... Vamos falar mal dos outros, que dá mais ibope. Vamos lá. Vamos falar do que você falou do FED. Eu acho, quer dizer, o ponto que você coloca é excelente. Qual a minha visão? E acho que essa é a primeira... Assim, se eu puder dar talvez uma informação que seja útil, sobretudo para as pessoas que não lidam no dia a dia do mercado. Eu lido há 30 anos, né, com o mercado, e que, de fato, quando você olha ativos, preços de ativos, né, a gente tem uma tendência, não é, a sempre achar que, não sei, o dólar no Brasil está subindo ou caindo por algum evento local, ou a bolsa sobe ou cai por algum evento local. Mas, assim, não só de impressão, mas isso já foi estudado, pesquisado, medido, né, com vários estudos, e que dizer assim, em geral, com economias que são relativamente integradas ao resto do mundo, né, 70%, em torno de 60%, depende, né, 60%, 80%, depende, mas em torno de 70% no movimento de um ativo está associado a fenômenos globais que estão muito relacionados a um conjunto bastante restrito de variáveis, né? Então, assim, né, a Juliana, por exemplo, ela tem muito que falar por que o dólar subiu, ou por que a bolsa subiu naquele dia, na televisão, e, de fato, os eventos, muitas vezes, têm pouco a ver com o que a gente... das idiosincrasias dos países locais. Obviamente, se um país começa a sair do sistema financeiro, né, quer dizer, o caso dos nossos vizinhos argentinos, por exemplo, aí, obviamente, a dinâmica passa a ser regida, né, essencialmente por questões locais. Mas, de uma forma geral, são as variáveis externas que são, de fato, os determinantes do movimento da maioria dos ativos, dos investimentos que vocês fazem aqui no Brasil, inclusive. A gente estava falando, quando o mundo está bem, a gente está bem, que é aquela frase que se usa muito, né? Quando a maré está alta, está todo mundo flutuando ali. Né? Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando nu. Exatamente. Né? Aí que vê os detalhes ali do Brasil, que é o momento atual. Né, Mário? Então, acho que essa semana que você falou que degringolou, que mudou tudo e tal, foi isso, é um evento externo que está ocorrendo. Dentre essas variáveis, né, do que eu falei, olha, os eventos externos ou os aspectos externos são determinantes da maioria dos preços, né, dessas economias que estão integradas, e o Brasil é um caso assim. A principal e mais importante delas é a taxa de juros dos Estados Unidos. Né? Você tem outras variáveis muito importantes, como o crescimento, né, da China, a evolução econômica da China, né, o preço da energia, né, essencialmente o preço do petróleo, o movimento do dólar, que esse, então, está ligado à taxa de juros americana, o movimento do dólar no mundo, né, se o dólar está mais forte ou mais fraco no mundo. Mas, de fato, o mais relevante é como se comporta a taxa de juros nos Estados Unidos. Essa semana, em particular, a taxa de juros subiu muito após, como a Juliana mencionou, a reunião do FED, né, que ele disse que, olha, apesar dele ter mantido as projeções futuras de inflação dele, ele disse que a taxa de juros cairia mais lentamente, que foi a visão que ele deu. Ou seja, ao fazer isso, ele está subindo, de fato, a taxa de juro real, porque ele disse que a taxa de juros, a previsão de queda da taxa de juros ia ser
mais lenta no futuro. Ao fazer isso, tá, ele impactou fundamentalmente o mundo inteiro, né? Inclusive o Brasil. As taxas de juros no Brasil subiram, as taxas de juros no mundo inteiro subiram, né? Quando o dólar, a taxa de juros, né, dos Estados Unidos está a 5%, não dá para a taxa do Brasil ir para 8%, 7%. Né? Não vai. Né? A gente tem que partir desse pressuposto. Não vai. Existe, e isso acontece em vários outros países, não é um caso específico do Brasil. Então, este evento é assim, o mais importante para a gente seguir e para a gente tentar entender o que vai acontecer no Brasil é a gente olhar como vai se comportar a taxa de juros definida pelo Fed, né, pelo FOMC, que é o Copom americano, né, a taxa de um dia e mais, como a curva de juros toda, né, que se chama o termo econômico, a estrutura a termo da taxa de juros, ou seja, como é que a taxa de juros de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, de 30 anos nos Estados Unidos vai se comportar, porque isso tem um impacto muito grande sobre a atividade econômica no mundo todo. E, de fato, essa é uma questão que leva, então, o cenário que a gente tem é um cenário hoje ainda, né, vindo lá, né, no pós-pandemia, um cenário ainda de muita incerteza sobre o comportamento da taxa de juros, o que obriga necessariamente os bancos centrais e as economias dos países periféricos, a política econômica, não só o Banco Central, mas as economias dos países periféricos, a terem uma dose maior de cautela o que recomendaria que esses países tivessem uma dose maior de cautela na gestão da política econômica desses países. E aí a gente vai entrar aí para falar do Brasil. Passo para a Juliana aqui, terminando esse contexto um pouco do que é o global e a importância do global, e eu acho que essa é a mensagem principal, é a importância dos eventos e dos dados globais no impacto dos preços dos ativos e na atividade econômica, na economia real do mundo inteiro. Uma coisa interessante que a gente estava conversando um pouco antes de entrar é que o papel dos bancos centrais normalmente é sempre ser muito conservador e pode ser que eles estejam, nos Estados Unidos, exagerando a dose de conservadorismo, porque, no fundo, ninguém sabe exatamente como é que vai se comportar a economia americana, o mundo nesse pós-pandemia, né? Tem muito dinheiro ainda, né, Mário, Vivian, ainda da pandemia, sendo gasto pelos americanos. Tem uma poupança, né, ainda guardada, e é isso que está sustentando ainda o crescimento do PIB americano. Se for nesse ritmo, essa despoupança nos Estados Unidos, em janeiro do ano que vem, acabou o dinheiro, né? E aí? O que vai acontecer com os Estados Unidos? Pode ser que os Estados Unidos entrem numa recessão, né? Ou pode ser que não, né? Alguém sabe essa resposta? Porque isso não sabe. Simples assim, não sabe. É exatamente isso que você está vendo. Quer dizer, aí entra a história do pouso suave ou do pouso forçado, né? E, de fato, você tem que ver como vai se dar essa desaceleração. Todas as indicações, nesse sentido, são mais positivas, ou seja, que o processo vai se dar, e que, nesse sentido, o Fed tem feito a gestão muito bem feita e que, portanto, é possível, sim, fazer uma passagem de uma desaceleração econômica menos intensa. Então, em princípio, eu diria que esse seria o cenário base. Agora, a probabilidade dos cenários alternativos é bastante alta. Eu achei aqui uma frase que a gente estava falando, que você me lembrou, que é do presidente do Fed, William Martin, né? Que fala que o papel do Banco Central é tirar a tigela do ponche quando a festa começa a ficar animada. O Banco Central é aquele que estraga a festa, né? Então, vamos ver se, de fato, ele é aquilo. Ele precisa ser conservador, né? Porque o pior cenário ele sempre precisa evitar, mas, como você está dizendo, não necessariamente vai ter uma recessão nos Estados Unidos, né?
enfim, o copo que você está vendo é mais meio cheio, né? Eu tenho essa impressão que, no cenário global, a situação, assim, de você conseguir fazer essa transição, que a gente esperava que acontecesse talvez de 22 para 23, e está sendo estendida, e talvez seja de 24, ou talvez de 25, mas que seja, por ser mais longa, ela seja menos intensa. Eu vou deixar a Vívia quietinha aqui, né? Mas é que a gente combinou que a Vívia ela fala mais da parte de crédito, de investimento, o Mário da parte mais global, né? E aí até acho que é interessante até você poder explicar, pegando o que o Mário está dizendo, sobre a questão do que é risco, né? Afinal de contas, o que a gente faz nesse momento? Porque a renda fixa, Vivi, é muito mais seguro, né, na nossa cabeça e tal. O que é renda fixa? Né? Ela garante um rendimento mais seguro, mais fixo. E agora, né? Como é que está a questão do risco, aí, a escadinha do risco? Onde é que a gente está? Obrigada pela pergunta. Acho que primeiro o primeiro statement é que a renda fixa não é fixa, né? A gente entra em detalhe mais para frente, mas o que é importante? Toda vez, em qualquer ativo global, né, seja Brasil ou fora, tudo parte de uma precificação que parte da taxa livre de risco, a taxa americana, que é o que o Mário comentou agora. A gente está a taxa, o Treasury de 10 anos está no 4,65, que é uma taxa das mais altas que a gente vê desde 2007. Então, essa é a taxa base, que a partir daí se constrói qualquer precificação de ativo de risco no mundo, né? Tem alguns ativos que diria que a gente começa a incluir, né? O prêmio de risco. Então, país, então, se é um ativo no Brasil, você acrescenta essa taxa, o risco país, aí você tem o risco de crédito, né, que é correr o risco de um papel, seja de uma empresa AAA ou um rating pior. Aí você tem o risco de liquidez, a empresa pode ser muito boa, ou o risco governo que você comprou é muito bom, mas você pode não conseguir vender o papel. Então, você tem um risco de liquidez que você tem que ter um prêmio embutido, você tem que ser remunerado por esse risco. E muitas vezes, seja no risco de crédito, seja no risco de liquidez, ele pode ser mal precificado. Então, muitas vezes, você compra um ativo que é de 20 anos, mas se você precisar vender, e aí entra o risco de liquidez, e você não conseguir, você vai ter que dar um desconto muito grande para conseguir sair do papel. Então, muitas vezes, o rating pode ser bom, mas a liquidez do papel pode ser ruim. Você tem que ser remunerado por isso. E também o risco de mercado, que muitas vezes, a depender do tipo de papel que você compra, ou no meio do caminho, né, a taxa de juros pode mudar, e aí quanto mais longo o papel, talvez maior o desconto que você vai ter que dar para fazer a marcação a mercado correta do papel. Então, acho que nesse contexto, quando a gente soma todas essas caixinhas de americano mais alto, né? Taxa de livre de risco mais alto, e aí risco de crédito Brasil, mais risco de crédito de liquidez e etc., a gente precisa chegar num patamar em que, para fazer sentido entrar no risco de crédito, você não quer só comprar, né, quando você está num patamar de Selic, num patamar muito alto, você incentiva os investimentos caminharem para um CDB, por exemplo, com liquidez, porque o patamar é muito alto, né, do yield total que você consegue. Então, num cenário em que você vai para uma taxa de risco Brasil menor, você incentiva mais a busca por risco, né, e aí é o segredo aí do momento de precificar o que é o correto em termos de acrescentar o risco de crédito, o risco de liquidez e risco de mercado para fazer sentido entrar ou não em um papel. Então, acho que eu vejo
como positivo, não só nessa parte, né, de busca por diversificação e o investidor buscar risco nessa linha, mas também, do lado das empresas, dá um fôlego maior, porque a despesa de juros vai ser menor, né? Então, todas as empresas que estão num patamar de endividamento maior conseguem ter esse fôlego a partir do momento que as taxas base começam a diminuir. Ô, Vivian, a gente ouve a Vivian, parece que é super fácil, né? Ela vai me falando assim, renda fixa, o pessoal já pensa em CDB, né? Qual era a outra que você tinha falado? FEDIC. Não, antes de falar FEDIC, você falou que é estruturado. Eu falei, gente, você precisa explicar o que é o estruturado, né? Então, assim, a Vivian e o pessoal que entende do assunto, estava lembrando de uma frase, Vivian, Mário, que é uma frase, uma música do Noel Rosa, que eu falei, gente, é isso. A gente hoje tem tanta gente falando de investimento, mas tanta coisa errada e a gente fica meio perdido mesmo. O risco é muito grande. Então, ouvir quem entende, né, sempre foi muito forte para mim. Venho de uma família de educadores, valorizar o conhecimento, valorizar quem estuda isso, né, quem é referência nas áreas, faz completamente diferença. E aí a música, estava resgatando aqui, do Noel Rosa, tem um trecho que ele fala: quem muito acha, acaba se perdendo. Então, hoje todo mundo acha, mas vamos ouvir quem entende, né, do assunto para a gente... Eu vou voltar um pouco mais, estou brincando com essa coisa estruturada que é complexa, mas é legal a gente entender quais são, né, os produtos, porque a gente pensa nos básicos, assim, né? Mas a gente quer entender se não tem opções mais rentáveis. Até. Vou só passar para o Mário um pouquinho, para a gente entender, Mário, o quanto que você acha que dentro desse... Você falou que o copo está meio cheio quando você olha o cenário internacional. Né? E aqui dentro do Brasil, hein? O copo está meio cheio ou meio vazio? Tem muita gente que me pergunta isso. Vem cá, não está uma maravilha, não estamos fazendo exatamente tudo o melhor que deveria fazer, mas as coisas estão ali, caminhando, né? Os trancos e barrancos, como sempre, meio Brasil, né? Mas eu acho que a expectativa no começo do ano era muito pior, né, Mário? Assim, você tinha um risco maior, você não sabia o que vinha pela frente. E, no fundo, assim... Embora, nesse momento, as pesquisas mostrem que o mercado financeiro começou a ter uma percepção pior agora, até do próprio Ministério da Fazenda, o Haddad ele conseguiu fazer uma espécie de ponte, né, entre uma visão mais para um lado e o mercado financeiro. Né? Qual que é a tua visão aí de Brasil para a gente olhar para frente aí? Tá, antes até de eu entrar na pergunta, também quero aproveitar o que você falou no início, desse negócio do que acha e não acha, só para dar um exemplo aqui da Ibiúna, e o que acha e o que não acha, o que a pessoa... Eu trabalho, como eu falei, há 30 anos no mercado, e assim, eu cuido lá na Ibiúna dos fundos macro. Né? A gente opera, em geral, taxa de juros em moedas em vários países do mundo. Nós temos lá um grupo grande que faz isso. Então, a gente cuida desses chamados, né, fundos multimercados. A Vivian ela cuida dos fundos de crédito, ou seja, ela toma risco de crédito das empresas. A gente só opera países, risco macro. Eu não acho nada do negócio da Vivian. Assim, eu não dou opinião sobre a questão de crédito da Vivian, embora esteja há 30 anos nesse assunto. Mas eu não me meto, assim como nós temos uma terceira área, né, que é uma área de ações, que é o André Leon, que analisa lá as empresas, a Vale, a Petrobras, aquele negócio todo que você conhece. Eu também não dou opinião sobre esse assunto, eu não entendo de um balanço de empresa, então não acho que eu devo dar opinião. Se você me perguntar aqui o que eu acho do risco de crédito e tal, a primeira coisa que eu vou falar é, Vivian, por favor, ou de uma empresa específica, eu também não dou opinião, não entendo desse assunto. A gente acha que tem uma visão de especialização. E respeitar a área de cada um. Muita gente me fala também assim, sei que cobra economia, onde que eu boto meu dinheiro? Eu falo, eu sou jornalista, não sou economista, eu faço a ponte entre o conhecimento para a gente tentar traduzir da melhor maneira, e normalmente eu cobro macroeconomia. Né? Então, a parte de micro, eu falo, gente, sabe médico? Tem o cardiologista, tem o endocrinologista, então, tem várias áreas, né? Acho que é importante isso, pelo menos é o princípio lá que a gente, lá na Ibiúna, a gente segue. Mas, enfim,
falando um pouco do Brasil e essa questão, pô, parecia que ia ficar ruim, parecia agora que é bom, agora piorou um pouco. Como é que é esse vai e vem? Existe mesmo? É assim mesmo? Tal. O que eu, assim, tentar resumir o que eu acho, enfim, a gente falou um pouco, né, do cenário global. É um cenário, né, que envolve muita incerteza, uma coisa diferente, né? A gente sabe disso, a taxa de juros ficou em praticamente zero. Deixa eu chegar nesse ponto. Os dados não mostram exatamente, os dados macroeconômicos não mostram exatamente isso. Tá? Nos dados macroeconômicos, não, se eu não acreditar, eu tenho que mudar de profissão. Tá? Então, vamos colocar aqui a coisa como eu acho que está ocorrendo nesse momento, se existe esse vai e vem, esse cenário de subir e descer, etc. Eu tenho a impressão que o risco que se está tomando de política econômica é muito grande, né? Dado uma incerteza global que a gente tem, que é muito alta. A taxa de juros ficou em zero durante tantos anos, no mundo todo, né? No mundo desenvolvido, teve que subir para 5%, né? Na Europa foi para 4%, nos Estados Unidos foi para 5%, há países que foi muito mais, sei lá, na Hungria foi para 14%, enfim, outros, República Tcheca para 7%, o México, que vem com taxa de juros, foi para 11%, ou seja, a taxa de juros subiu no mundo inteiro, o Brasil foi para, né, 13,75%, e nesse sentido, quer dizer, o mundo tem uma nova realidade que, né, desde 2008 a gente não vivia, ou até 2008, né, não se vivia. Então, tem uma incerteza muito grande. A minha visão sobre, especificamente, o Brasil é que eu acho que a política econômica, né, está tomando muito risco, muito mais risco do que podia tomar para um país emergente com as fragilidades enormes que o Brasil tem. Então, assim, eu me preocupo muito, porque, assim, num cenário em que lá fora a gente não viva a questão do pouso suave, que a gente conversou aqui, e tem aqui para um pouso mais forçado, ou nesta direção, algo semelhante ao que aconteceu essa semana, que eu acho que vai corrigir semana que vem, etc., né? A situação do Brasil pode ficar, de novo, muito ruim, como ficou em 2015, durante aquele período da chamada nova matriz econômica. Então, eu me preocupo muito com isso. Acho que, hoje, o cenário externo ainda ajuda, é positivo, e você está aproveitando e tomando muito risco de política econômica, risco fiscal, né? Graças a Deus, ainda bem, o Banco Central não entrou em tomar esse risco, baixar a taxa de juros muito mais forte, etc., etc., né? Mas está tomando muito risco. Se, de fato, nós vivemos um pouso forçado, a situação do Brasil pode se complicar bastante. Essa é a minha preocupação, olhando prospectivamente. A gente tem, de novo, reforçando essa coisa do conhecimento, que eu acho que tanto o Mário quanto a Vivian são pessoas que estão focadas aqui, por isso que eu puxei esse assunto nos dados, nos indicadores, no conhecimento. A gente não está aqui para falar de política, de achismo, né? A gente está aqui para analisar os dados, né? E respeitar a educação, que é, mais uma vez, o foco sempre do meu trabalho, né? Que é o seguinte, a gente olhando os dados aqui, a gente vê que houve uma melhora do Brasil em termos de inflação, né? A inflação tem vindo melhor do que o previsto. O PIB, a gente falava que o PIB, no começo do ano, né, ia crescer menos de 1%, vamos crescer 3% aí pelas previsões. O que está sustentando, Mário, um 2023 melhor, mas não necessariamente, como você está dizendo, garantindo um 2024, por exemplo, tão bom quanto esse, né? Acho que um conjunto de fatores, né? Um deles é, sem dúvida, o fiscal, né?
você tem a economia brasileira, nos últimos 2 anos, quer dizer, no último ano do governo passado e no primeiro ano deste governo, teve impulsos fiscais da ordem de 1,5% do PIB, estou falando meio tecnicismo aqui, mas só para dar uma ideia, por 2 anos consecutivos, ou seja, você, na prática, você botou dinheiro na mão das pessoas, né, por 2 anos consecutivos. E isso, de fato, deu uma sustentação bastante grande para a economia, né? Além disso, você teve lá a questão agrícola, aí tem todos aqueles assuntos que a gente também analisa. Tá? O principal impacto positivo que você teve, a questão e a dúvida que eu tenho se esse impacto, de fato, ele é duradouro ou ele é só de curto prazo, mas, de fato, a questão fiscal ela foi a questão mais importante para sustentar esse crescimento acima do que se imaginava. A crença nisso, né? Nesse equilíbrio das contas públicas. Né? Exatamente. Não, você desequilibrou as contas públicas, e prometeu aumentou que ia reequilibrar, para poder aumentar a despesa fiscal. Isso, obviamente, gera uma atividade, no curto prazo, de impacto positivo na economia. Se é possível manter isso ao longo do tempo, é uma questão que fica. E mais, o governo já reconheceu que não tem como, vem tentando, no ano que vem, controlar essa questão fiscal, que ela sabe que é insustentável ao longo do tempo, né? Vamos ver se vai conseguir. Essa é a primeira dúvida, né, que remanesce, mas, mais do que isso, a minha maior preocupação é que, se lá fora a coisa der uma degringolada, aqui eu tenho muita preocupação, porque as fragilidades são grandes. O Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Tesouro, ele falou uma frase boa que fala que o governo já entrou com a despesa subindo de elevador, né? E agora ele corre atrás de escada com as receitas, né? Tentando encontrar... Quanto mais o governo conseguir equilibrar as contas, seja aumentando receita, seja cortando despesa, a gente vai ter um espaço maior para cortar juros e ter um ambiente de maior confiança no Brasil, e isso é uma incerteza ainda. Diante disso, é importante a gente entender, porque de fato, a gente nunca viveu uma pandemia. Normalmente, os economistas trabalham com premissas, né, Mário, que você bota lá nos modelos e, às vezes, as coisas não estão funcionando mais, né, porque muita coisa mudou. Né? A gente não tem como comparar nada, não vemos nada parecido, né, como essa pandemia. Então, a gente ainda está com as peças tentando se arrumar. Né? As peças do tabuleiro ainda não estão no lugar. Né? Como é que se escolhe o investimento nesse momento, Vivian? Com medo, assim, a taxa cai, mas, de repente, ano que vem pode ser melhor ou não, os Estados Unidos podem ter recessão ou não. E aí, né? Como é que você se protege também desse cenário? Sim. Mais do que isso, só para terminar, e quando isso tudo está começando, a maior empresa de varejo do Brasil quebra. Então, vamos falar de Americanas? Exatamente. Dentro desse contexto, acho que a parte de crédito no mercado local, desde 2015, não teve default relevante. Então, a gente vinha 7 anos sem defaults relevantes, né, para mercado de capitais, e com uma indústria de fundos de crédito local crescendo muito. Né? Então, entre 21 e 22, a gente teve 20 meses com captação de 390 bi de reais para fundo de crédito. Isso forçou os spreads para baixo, né? E aí o spread é aquele prêmio de risco que eu tinha comentado, né? Que embute liquidez, risco de crédito também, risco de mercado. Então, no mercado de crédito, eu diria que o começo do ano já foi um glimpse, né? Viu do que pode acontecer nos próximos meses, nesse cenário em que, pós-Americanas, os bancos também reduziram e fecharam a torneira de crédito, né? E a gente está com recordes também de pedidos de recuperação judicial e reestruturação de crédito. Então, só que o que acontece? O mercado de capitais local, ele ainda é um mercado que é de qualidade,
né, que tem taxas de default muito menores no agregado do que países desenvolvidos, por exemplo, na parte high yield. Então, o estoque de crédito que a gente tem é de qualidade, mas a gente já viu grandes empresas entrando em RJ ou de default. Então, nesse cenário, a gente tem que discutir onde alocar, né? Com o view de fundo de crédito, a gente aproveitou o evento de Americanas para comprar muitas empresas de alta qualidade, que a gente não conseguia por conta de preço, né, antes. No varejo. No mercado secundário, né, de setores diversos, principalmente os mais defensivos, que são os de energia, saneamento e bancos. Então, a gente conseguiu, no secundário, fazer isso, mas agora houve uma separação e grande parte desses melhores riscos de crédito já foram para um patamar de preço mais baixo da história. Então, tem várias operações que estão vindo ao mercado agora, de empresas com um spread bem pequenininho, com esse prêmio de risco mais amassado, né, como a gente chama. Então, a gente decidiu diminuir um pouco a alocação e vender papéis desse nicho, e a gente tem a carteira voltada também para um mid-yield, que é aquele meio do caminho, não são as melhores empresas AAA, mas com alta qualidade de crédito também. E a gente tinha diminuído a alocação em bonds, né, até por conta do impacto da Treasury no mercado de bonds, que é um mercado pré-fixado em dólar, né? Então, nesse momento, o que acontece é que os yields totais aumentam, mas o spread de crédito diminui, né? Então, esse prêmio de risco para correr o risco corporativo diminui. A gente achou que ficou caro, então a gente também tinha diminuído a exposição nesses. E também a gente tinha diminuído a exposição nos créditos mais estruturados. É isso que eu falei, que as pessoas não sabem o que tem empresa de capital fechado, que tem FDIC, que tem CRA, porque a gente viu uma piora, né, de inadimplência por conta de endividamento das famílias. Parte imobiliária. A né? parte, o CRI a gente faz, mas a gente não é tão forte, mas a gente compra também os certificados de recebíveis imobiliários, de agro. Depende, a gente acaba sendo agnóstico, mas tentando sempre aumentar ou diminuir nossa exposição nesses braços, né? No offshore, no estruturado e no mercado local, que pode ser o mais high grade ou o meio do caminho, aí, o mid-yield. Até pensando em Americanas, é importante, do jeito que você fala, é aquela velha frase também, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Vocês normalmente têm uma visão onde você consegue diluir riscos, né? Sim, acho que um ponto positivo do fundo de crédito é que ele é diversificado nas diversas empresas, né? Então, você tem a diversificação setorial, por empresa, geográfica, e também cada caixinha dessa, o impacto de preços dela é diferente. Então, o que impacta muito o mercado de bonds offshore tem, obviamente, a Treasury, mercado internacional, que impacta de forma menor, em menor intensidade, o mercado de crédito local. E com outra dinâmica também a parte de estruturados, que diria que também é mercado local, mas ela anda de forma diferente em termos de volatilidade e MTM do que a parte mais high grade. E aí, o que você acha? Quer discordar da Vivian, Mauro? Mário. Complexo o negócio. Não tem, sobre essa parte eu não opino, acho que a Vivian sabe bem mais do que eu. Mário, a gente está caminhando para o final. Queria que você pudesse nos ajudar
É claro que eu estava tentando olhar aqui, como você falou, tem muito risco, mas a gente tentando olhar para frente, a gente também tem muita oportunidade, né? O Brasil hoje é visto como um país que tem um potencial grande energético, o mundo só fala disso, né? De transição energética. A sensação que eu tenho é que, mais uma vez, está passando ali aquele cavalo encilhado que não passa duas vezes, ou a gente monta, né? Ou a gente pega essa oportunidade para atrair investimentos, né, de qualidade. A gente tem condições de oferecer ao mundo energia limpa, que é o que todo mundo está querendo, né? A gente tem comida, a gente tem, né? A gente tem hoje uma oportunidade grande de atrair investimentos, né? Quais são as oportunidades hoje que você vê, Mário, para o Brasil não perder a oportunidade, né? Que é sempre a preocupação com o Brasil, porque parece que se a gente arrumar um pouquinho a casa, não precisa estar um brinco, né? Arrumar, botar uma almofadinha, ele passar uma tinta e tal, parece que o mundo está querendo, né, olhar para a gente, vir para cá, comprar energia limpa da gente. Qual é o risco positivo da gente, de novo, surpreender para melhor no ano que vem? A gente quer crescer 3%, mas agora não só no agro, a gente quer espalhar, né, pelo varejo, pela indústria, o pessoal menos endividado, entendeu? A gente quer pensar que esse futuro é possível. Eu acho, assim, tem uma frase, né? Possível que o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. É do avô do Roberto Campos Neto. E isso é verdade, vamos ver. Eu sou muito cético, tá? Quando eu tenho essa visão, e eu acho que os números comprovam isso, eu sou muito cético quando a gente começa a usar elementos microeconômicos para tentar dizer que isso definirá uma situação macroeconômica. O país vai crescer porque vai existir investimento em energia renovável. Porque é difícil medir isso, né? E esse é um processo de longo prazo. Assim, o país vai crescer se ele tiver uma infraestrutura, e aí não só a infraestrutura hard, né, não só a estrada ou a hidrelétrica, mas uma estrutura também soft, de educação, de capacidade de empreender, de uma situação institucional que seja estável, né? Quer dizer, a cada projeto que você tem, que você faz, ou cada concessão que você consegue, você tem lá, é questionado. Vou pegar os casos, né, que a gente conhece, a linha amarela no Rio, e todos esses eventos que marcam, isso, de fato, eu acho que tem um impacto que o Brasil ainda não conseguiu resolver esse assunto. Ao contrário, quer dizer, o tempo vai passando e você continua tendo esses questionamentos sobre a questão institucional, legal, jurisdicional, né, que chama, para investimento no Brasil. Então, eu tenho esta preocupação. Acho que o Brasil precisa andar nesse sentido. Vamos ver, né, como esse elemento vai se desenvolver ao longo do tempo. A educação é um processo de longo prazo, a gente sabe que ela, enfim, é claramente atrasada no Brasil, vê só o ranking do Brasil, né, de educação aí no resto do mundo, né? São todas preocupações que se tem. Agora, de fato, tem algumas oportunidades e potencial muito grande. Quer dizer, o Brasil se estabeleceu nos últimos anos como uma potência agrícola importante. A questão energética ela é importante. Quer dizer, o Brasil é um país que vai produzir energia limpa, é capaz de produzir energia limpa e barata ao longo do tempo, saber o que vai fazer com isso, né? Mas isso são coisas de longo prazo. Assim, eu tenho a impressão que hoje o que mais empecilho a um ciclo de investimento no Brasil são as questões tradicionais do país, né? Acho que a Vivian tem aqui várias empresas, e a gente analisa lá, conversa lá, várias empresas que sofrem deste tipo de dificuldade ou de barreira para conseguir vencer
e conseguir se tornar uma empresa globalmente competitiva. Acho que até queria acrescentar que, para o mercado de capitais local, o arcabouço regulatório define muito como você atrai investimento. Então, a Lei 12.431 para debênture de infraestrutura, né, traz um outro bolso. Então, fundos institucionais e pessoas físicas que passaram a financiar, né, o desenvolvimento de infraestrutura para o país. Então, algo que era coisa de menos de 5 bi de captação, hoje mais de 100 bi por ano, que pode ser emitido em infra. A lei do saneamento, né, que aí busca a universalização do serviço de água e esgoto, por exemplo, que isso implica que as empresas têm que buscar CAPEX, né, investimento, para melhorar a infraestrutura, e aí, com isso, ir atrás de como ser o funding disso, né? E aí via dívida também. E mesmo... então, acho que assim, o arcabouço regulatório é muito importante para esse bolso, né, de investimento para infraestrutura de qualidade, ou então a emissão de CRAs, né? Há 5 anos atrás, a emissão era coisa de 7 bi por ano, agora estamos falando de 40, por conta do FIAGRO, que é um veículo também de investimento que você consegue dar um incentivo para isenção. Mas acho que tudo isso, óbvio, né, o que o Mário falou é relevante para a base, mas... ao mesmo tempo, esse ano a gente começou a ver muita coisa e questionamento, colocando em xeque alguns pontos regulatórios, por exemplo, do setor de distribuição de energia, que foi o caso de Light, e outras discussões até de questionamento sobre garantias e sobre propriedade fiduciária como garantia, que aí coloca em xeque as garantias que vão como garantia de operações de crédito também. Então, tudo isso traz um ruído muito, muito grande, é difícil. Eu acho que a gente tem tempo só de uma perguntinha. Tem algum microfone aí rodando? Boa tarde, meninas. Meninas e Mário. Primeiramente, obrigada. O Mário é um detalhe. Obrigada mais uma vez aí pela exposição de vocês. Eu tenho uma pergunta para a Vivian e para o Mário também, né, sobre a questão aí de juros e o movimento antagônico, normalmente, que as pessoas percebem entre juros e bolsa, e a gente vê, como eu estava comentando com a Vivian no stand da Ibiúna mais cedo, essa tentativa muito forte de arbitragem. Agora que os juros vai subir, ou agora que os juros vai cair, eu vou migrar para renda fixa ou renda variável. E tem uma pesquisa muito interessante que a BlackRock soltou recentemente que diz Why Rising Rates Won't Derail Stocks. E eles mostram que, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, e aí que eu quero ouvir a opinião de vocês, um aumento nos juros não causa uma depreciação no valor de mercado das companhias e, por sua vez, no preço das ações. E aí, de 95 até 2015, mais ou menos, eles olharam os títulos americanos com vencimento em 10 anos, toda vez que eles subiam 10 basis points, na verdade, o que acontecia eram que as ações e o S&P 500, né, na verdade, subia 3,2% e não caía nos 3 meses seguintes a esse aumento de basis points aí no yield dos Treasury Bonds de vencimento em 10 anos. Então, qual que é a visão de vocês, né, que olham bastante para juros aí e também, por conseguinte, acabam olhando para a Bolsa, nessa movimentação, na visão do Brasil, o que acontece normalmente? E, às vezes, pode até ser contrário ao que muita gente pensa, né? Que não é uma desvalorização da Bolsa quando aumentam os juros, ou enfim, qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam com essa pesquisa da BlackRock ou não? Eu queria ouvir um pouco de insight nesse aspecto. Obrigada, mais uma vez. Acho que da parte, só para deixar, né, essa parte da relação juros e ações, basicamente, a discussão é que, quando você tem maior taxa de juros, como, na verdade, é o preço hoje da empresa, né? E aí isso vale para crédito também. Nada mais é que os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente, né? Quanto maior a taxa de juros, menor o valor presente desses fluxos.
Então, basicamente, por isso que essa discussão existe, mas não necessariamente ela é válida, porque a definição, e aí eu não sou expert, não quero entrar na parte do Lyon, que é de ações, mas acho que existe muita incerteza quando você projeta um fluxo de caixa de uma companhia e o fluxo futuro ela não é só dependente de taxa de juros, né? Isso é o componente do denominador e não do numerador. Então, tem uma série de outros fatores que pode ser, inclusive, liquidez mundo, que influenciam os preços dos ativos e que não são diretamente relacionados à taxa de juros. Então, acho que... A gente está com o tempo já apitando aqui. Você quer complementar, Mário? Não, só complementar. Eu não conheço a pesquisa que você mencionou. Você mencionou que foi uma pesquisa de 20 anos. Eu tenho certeza que, se essa pesquisa for feita para 50 anos, que eu acho que seria para esse tipo de coisa, seria um prazo mais adequado, eu estou convencido que o resultado seria diferente. Obviamente, o que a gente passou nesses últimos 20 anos, né, quer dizer, que foi uma revolução industrial, uma terceira fase de revolução industrial, ou seja, existiram outros fatores que determinaram esse evento, inclusive um mundo que viveu com taxa de juros, nunca viveu com taxas de juros tão baixas por tanto tempo durante esse período. Acho que isso polui um pouco esse período de 20 anos. Acho que essa observação, esse tipo de trabalho, talvez exigisse uma observação mais longa para chegar a essa conclusão. Isso, mais uma vez, não quer dizer que necessariamente no primeiro ou no próximo momento essa relação vai se tornar negativa, como você está dizendo. Os últimos 20 anos ela foi positiva. E é verdade. Isso não quer dizer que ela vai se tornar negativa, essa correlação, nos próximos, porque, de fato, nós estamos vivendo outros momentos. Então, acho que é melhor sempre olhar com um prazo maior para esse tipo de coisa. Só, assim, não conheço, enfim, o trabalho. Obrigada. Muito bom. Bom, enfim, os dois têm muito conteúdo, sigam eles, sigam a Ibiúna, porque é isso que eu realmente acredito. Vocês são duas cabeças aí, a gente poder sugar um pouquinho aqui do conhecimento deles é o que faz diferença, a gente ouvir pessoas que entendem. Cuidado, tem um monte de gente falando de investimento, né, falando de economia, então é muito bom estar com vocês, pessoas que são referência aí na área de vocês, e foi bom demais compartilhar, tenho certeza que ajudou bastante, e tem muito conteúdo, né, que vocês divulgam, né, nas redes de vocês. Tem lá no stand, né, as meninas. Estamos lá. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada.